Olá a todos! Hoje a nossa aula de número 2 tem como tema Trabalho em equipe, força de trabalho diferenciada. O apoio bibliográfico da aula de hoje está na obra Equipes Fora de Série, Transformando Talento em Vantagem Competitiva, do Brian Becker, do Mark Ruselid e do Richard Bett. Ainda vamos ter a Gestão Estratégica de Pessoas, Evolução, Teoria e Crítica, do André Mascarenhas. A nossa aula ela está estruturada nos seguintes tópicos: o trabalho em equipe, desafios do trabalho em equipe, melhorando o desempenho de uma equipe, uma força de trabalho diferenciada e desenvolvendo habilidades. Quando a gente pensa no contexto do trabalho em equipe, a gente observa os seguintes aspectos, ou os seguintes princípios. O desenvolvimento e a sobrevivência de muitas empresas no século XXI inserem princípios que estão diretamente ligados aos trabalhos desenvolvidos por pessoas chamadas de colaboradores dessas organizações. O que a gente observa ainda? Que empresas bem-sucedidas, elas são dotadas de objetivos e metas comuns, mas também de pessoas que dependam uma das outras e que tenham conhecimento de que trabalham por um único objetivo, por uma única meta ou uma única conquista. Isso seria a base principal do trabalho em equipe. Quando nós observamos essas figuras, a gente percebe que as pessoas aqui elas se veem como se estivessem inseridas em um time. Então, essa filosofia, esse contexto tem tudo a ver com o trabalho em equipe. Ou seja, pessoas trabalhando juntas, cooperando, buscando atingir uma meta estratégica ou um alvo. Na outra figura, ou a outra imagem, a gente observa que as pessoas estão bastante integradas e que trabalham também em prol de um objetivo comum. E essa seria a essência de um trabalho em equipe, se ver realmente como um time que busca alcançar objetivos que são objetivos muito mais estratégicos e não coletivos, e não objetivos individuais. E aí o que a gente observa ainda? Que o próprio trabalho em equipe, seria um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam à realização de um trabalho. Ainda, essas pessoas incrementam a troca de conhecimentos e buscam atingir objetivos e metas organizacionais. Essas equipes elas devem produzir resultados de alta performance, que inspiraria o comprometimento entre todos esses membros de uma equipe, e essas pessoas elas buscariam agregar à própria organização onde elas atuarão ou estão atuando uma maior produtividade. Um bom trabalho em equipe, ele ainda soma diferentes competências e habilidades dos participantes. Ele faz com que as pessoas atuem com eficiência e eficácia e ainda possibilita conhecimento de detalhes. Esse detalhamento ele não pode ser perdido. Ou seja, se existem dificuldades em um processo, essas dificuldades, quando se tem um trabalho de equipe efetivo, elas devem ser minimizadas. E se for o caso, essas estratégias que foram elencadas, elas devem ser reposicionadas. Ou seja, no reposicionamento de estratégias se minimiza dificuldades e essas dificuldades elas seriam fragilidades que surgem no dia a dia das próprias organizações. A gente observa ainda, através dessas duas imagens, o que seria um bom trabalho em equipe. Então, se observa que as pessoas elas estão cooperando, elas se veem como parte integrante de uma organização. E isso leva o quê? Cada vez mais, o que é comprovado pela outra imagem, que existe visão de conjunto, existe integração e que as pessoas estariam em busca de atingimento de objetivos comuns e atingindo metas que seriam essenciais para
que se atingisse alvos estratégicos para aquelas organizações. O que é que nós observamos? Que um trabalho em equipe, quando bem desenvolvido, ele gera para as organizações, especialmente as organizações do século XXI, vantagens competitivas para essas empresas. E se torna, quando se pensa no contexto do trabalho em equipe, como algo imperativo, a busca do progresso da organização como um todo. Mesmo que nessas empresas existam conflitos, estes deverão ser minimizados e canalizados para a promoção do bem comum. E o que é que se percebe? No próprio trabalho em equipe existem muitas horas de convivência e se deve buscar não só a harmonia, como o respeito entre essas pessoas que estarão convivendo por um tempo muito mais longo, que deve ser cultivado constantemente pelos membros daquelas equipes, que estão inseridas em um contexto do mundo do trabalho. Nós vamos agora ver um filminho que mostra exatamente como é interessante observar essa integração e a cooperação entre membros de uma equipe. It's smarter to travel in groups. Observamos agora quais são os desafios do trabalho em equipe. Por que existem tantos desafios? Porque às vezes a gente ouve falar que o trabalho em equipe é algo muito difícil. Se o próprio engenheiro de produção ele conseguir entender que desafios precisam ser melhor trabalhados, esses desafios eles se transformarão, eles sairão de fragilidades e se transformarão em potencialidades. Então se observa que um dos principais desafios do trabalho de equipe seria a comunicação. Então, se deve buscar, no contexto da comunicação, um nivelamento de informações para fazer com que todos os membros de uma organização ou inseridos em uma equipe, elas sigam numa mesma direção. Isso é considerado como algo essencial. Uma comunicação efetiva faz com que todos sigam numa mesma direção. Um outro grande desafio é a questão do relacionamento. Imaginem vocês se houver um relacionamento falho ou muito negativo ou de conflitos entre os membros dessas equipes. Então, no contexto do relacionamento, se deve cultivar relações que envolvam troca de conhecimento e o fomento da confiança entre os pares. Um outro aspecto é fazer com que esse trabalho ele seja bastante eficiente e eficaz. Então, se deve buscar elevar o desempenho e os ganhos e ainda não esquecer de celebrar os resultados obtidos. Então, críticas no contexto do mundo do trabalho, elas são comuns, mas não se pode esquecer de também elogiar esses colaboradores, especialmente no contexto quando os desafios são superados, as metas são atingidas e esses objetivos são ultrapassados. Outros desafios do trabalho em equipe. Não se pode deixar conflitos pendentes. É algo muito comum. O próprio ser humano ele tem as suas peculiaridades e ele pode muitas vezes discordar em um outro momento quando se está trabalhando em equipe. Então esses conflitos devem ser observados, devem ser esclarecidos, devem ser minimizados e dúvidas, se surgem, também devem ser dirimidas, devem ser exatamente acabadas. Isso deve ser trabalhado também. Não se deve deixar dúvidas se existem em um contexto de um trabalho em equipe. Um outro aspecto é o respeito à diversidade. O olhar do engenheiro deve atentar para as diferenças entre os membros, não esquecendo das singularidades, ou seja, se deve vencer também barreiras culturais. As pessoas são criadas de formas diferentes, as pessoas têm visões diferentes, as pessoas têm linhas de pensamentos diferentes. As pessoas são inseridas muitas vezes em aspectos culturais que são bastante diferentes, a começar da própria família.
como nós falamos anteriormente. Então, esses aspectos das culturas, começando pela família e a inserção do indivíduo na sociedade, ela não pode ser perdida. Então, esse olhar diferenciado é algo considerado como bastante essencial. E ainda o saber ouvir, que é considerada como uma habilidade muito importante no contexto do trabalho em equipe. Ou seja, todos os membros devem ser ouvidos, esse espaço também não pode ser perdido. Nesse próximo filme, nós estaremos entendendo que esses desafios eles são minimizados, especialmente quando se busca a sincronia e a autonomia da própria equipe. Observem que, para melhorar o desempenho de uma equipe, deve-se dizer claramente o que se espera dela. Isso é algo essencial. Deve-se ainda valorizar constantemente o trabalho desenvolvido. Ainda, fomentar constantemente a confiança entre os membros, estimulando-os e orientando-os. Ainda dar feedback constante e reconhecer, buscar o reconhecimento e a recompensa da equipe pelo bom desempenho e pelas metas alcançadas. Se observa no contexto do século XXI que é um outro olhar para a visão relacionada à visão de uma equipe, que seria a força de trabalho diferenciada. Ou seja, para os autores Becker, Roselildo e Bilt, a maioria das empresas elas não possuem uma estratégia relacionada à força do trabalho. Por que isso é diferente? Por que esse olhar teria de ser diferenciado? É que muitas empresas elas observam só o contexto pessoas, ou seja, elas entendem que as pessoas são realmente um ativo importante na organização, mas muitas apenas direcionam os seus investimentos para pessoas com foco em treinamento e capacitação. E essa visão da força de trabalho diferenciada, ela vai a um contexto muito mais além. Segundo os autores citados, deve-se utilizar a estratégia da força de trabalho para impulsionar, ou seja, é algo muito mais amplo, é um impulso, se impulsiona a estratégia organizacional e se desenvolve pessoas nesse sentido. Então, além de treinar, além de recrutar, além de desenvolver, você vai capacitá-las para olhar para a estratégia principal daquela organização. Então, nesse sentido, se busca um impacto estratégico claro, com foco na diferenciação entre pessoas. E o seu olhar diferenciado, ou esse olhar diferenciado, ou esse olhar que vai ser adquirido, ele deve ser comunicado claramente a todos esses colaboradores em uma organização. Esse contexto ele envolve
uma mudança de pensamento, começando dos líderes da própria organização, de sair da visão de que todos os colaboradores de uma empresa devem ser tratados não só igualmente, mas sim de forma apropriada, observando o contexto estratégico também, mas deve se focar também nas diferenças, ou seja, de que aquelas pessoas elas não são todas iguais, e sim elas são diferenciadas. E nesse contexto se trabalha o envolvimento dos empregados, dessas pessoas, muito mais em capacitá-los, sem deixar de observar os seus talentos, ou seja, colocando especialmente os talentos certos nos lugares certos. Então, o que é que se observa? Uma equipe diferenciada, ela tem um olhar que vai no sentido de entender que a própria estratégia organizacional da empresa, ela deve estar em primeiro lugar. Não é só atingir objetivos por atingir, e sim verificar quais são as metas estratégicas da organização em que eu trabalho, quais são os alvos estratégicos a que ela se propõe. E aí utiliza exatamente a estratégia da força do trabalho para dar esse impulso, mas observando-se que a organização deve fazer escolhas, que reconheçam que cargos e papéis eles são diferentes, eles diferem da força significativa e se deve gerenciar com esse olhar, ou seja, observando talentos, extraindo o melhor dessas pessoas e fazendo-as perceber de que elas atingem estratégias, mas elas são uma força de trabalho que não podem perder o olhar da sua singularidade, das suas peculiaridades. Essa diferenciação, ela não é apenas uma característica da estratégia de força de trabalho, mas ela é considerada como uma característica extremamente importante. Ela se ocupa com a vantagem competitiva das organizações ou da organização onde esses membros vão atuar. E exige uma nova postura quando se volta o olhar para o trabalho em equipe. E aí o próprio engenheiro de produção ele deve atentar para essa visão e desenvolver uma série de habilidades que são consideradas como habilidades essenciais. Ou seja, ele deve buscar um bom planejamento, ainda a economia de recursos, ter iniciativa para a tomada de decisões, ter a visão das necessidades de mercado, ter a capacidade para a solução de problemas e ainda a capacidade para o trabalho de equipe multidisciplinar, desenvolvendo uma multidisciplinaridade entre essas pessoas. Ainda deve estimular a sua visão de conjunto, valorizando a ética profissional como um engenheiro de produção ético, buscar ou adquirir a vontade de crescer na própria organização, com esse olhar para esses alvos e metas, ainda fomentar a educação continuada para a compreensão das novas tecnologias, desenvolver a iniciativa de fazer e realizar na prática e ainda estimular a capacidade criativa de todos os membros da sua equipe. Deve ainda exercitar o espírito intraempreendedor, que é aquele espírito da iniciativa, da flexibilidade, de dar autonomia à sua equipe, de fazê-la se sentir parte integrante desse contexto, buscando um bom relacionamento interpessoal, percebendo também a importância do papel social, do papel ambiental, da própria sustentabilidade organizacional e do entorno da organização e da sociedade. Esse olhar não pode ser perdido. Ainda adquirindo um compromisso com a qualidade do que faz e sabendo conviver com mudanças. Concluindo, o engenheiro de produção ele deve atentar para algo que é essencial. Ou seja, ele deve fundamentar a sua gestão, porque ele vai ser um líder, ele vai ser um gestor de equipes, como um parceiro estratégico do RH. O tempo inteiro, o engenheiro de produção ele tem de trabalhar com a gestão de RH também, porque a própria gestão de RH ela dá um suporte nesse apoio ao atingimento dessas metas e dos alvos estratégicos. A sua atuação, a atuação do engenheiro de produção, deve ser no sentido de que todos os membros da sua equipe
entendam que tem responsabilidade conjunta para a execução da própria estratégia da organização. E isso, no contexto globalizado, competitivo e dinâmico do século XXI, é algo que o próprio engenheiro de produção não pode perder, é algo que é considerado como essencial. E o próprio engenheiro, deve direcionar sua gestão no sentido de consolidar uma filosofia clara, com uma força de trabalho diferenciada. Ele deverá ainda organizar uma gestão voltada para mudanças, representando uma forma nova de pensar, observando esses talentos e aliando um efetivo trabalho em equipe, que é isso que se espera de um engenheiro no contexto atual, ao sucesso estratégico da própria empresa. Muito obrigada e até a próxima aula.